Então, eu era educador na Associação Santo Agostinho e tinha uma contadora de história lá. E essa contadora ia se aposentar e como eu já trabalhava com teatro, com as crianças e tudo mais, a coordenadora pediu para eu fazer um curso de contação de história. E aí eu fui fazer o curso sem muita vontade, porque eu achava a contação de história uma arte menor. Eu achava que não era bacana. E aí quando eu fui fazer o curso com a Alessandra Giordano e ela tocou um símbolo e começou a primeira história, eu falei, é isso daí que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque eu me achei das primeiras palavras dela eu me encontrei. Enfim, curso de 3 meses e meio na Uma Paz, lá no Ibirapuera. A Alessandra falava uma coisa no curso que era muito interessante, que era, primeiro, quem já contava história ia parar de contar história. E quem não contava ia demorar muito tempo para começar a contar. E foi o que aconteceu comigo. Foi um ano de pesquisa, porque tinha uma outra coisa que ela falava durante o curso todo, que era sangrar com a história, que era preciso sangrar. Para se contar uma história, primeiro precisa se sangrar com ela. Então eu ficava pensando nesse sangrar o que seria. Dentro dessa pesquisa, um dia eu peguei um livro que eu acabei roubando de um artista orientador de teatro vocacional, que era o Ricardo Gimenez. Ele me emprestou um livro, eu abri o livro e achei o Luiz da Câmara Cascudo e achei um conto chamado Fiel do José, que é o conto que abre a história, abre o livro inteiro. E quando eu li a história, a única imagem que me vinha na cabeça era desse matuto, desse caipira, dessa imagem. Foi a primeira coisa que me veio, foi esse Chico Contador. Então, ele nasce disso, assim, de um acúmulo de acontecimentos, e quando eu abro o livro, a primeira imagem que me vem na cabeça é o Chico Contador. E aí, até então, tem-se a ideia do Chico Contador, tem-se a ideia de algumas coisas que eu começo a pensar esteticamente para o espetáculo, e só a ideia. Então, aí eu recebo um e-mail da Secretaria de Cultura pedindo para que o grupo que eu fazia parte fizesse um espetáculo, fizesse algumas apresentações nos céus e nas estações do metrô. Eu tinha acabado de sair do grupo e falei, olha, eu não estou mais no grupo, o contato da pessoa é esse aqui, mas eu tenho um espetáculo, que se você quiser eu posso apresentar. E vendi a ideia de um espetáculo que não existia na prática, existia no pensamento. Em 15 dias eu tive que fazer a primeira apresentação lá no Céu Butantã. E aí eu falei, tá bom, e agora como que vai ser? Aí foi onde veio a concha de fuxico da Dona Ana, veio a concha de retalho da Dona Ana, veio a ideia das flores, veio a ideia da vela, tudo isso eu concretizei e levei para o palco. Então o espetáculo realmente estreou no palco. Tudo aquilo que estava na minha mente, tudo aquilo que estava na minha cabeça, estreou ali, naquele momento, ali, naquele palco do Céu Butantã. Que aí é quando o Chico Contador realmente ganha vida. E naquela época eu até perguntava para o público se aquilo era teatro, se as pessoas encaravam aquilo como teatro, porque até então nem eu mesmo reconhecia aquilo como teatro, eu reconhecia como alguma coisa que eu não sabia o que era, que depois eu fui descobrir que aquilo era de um ator que conta história. E aí depois de um tempo a minha identidade se fortaleceu também como contador de história. E aí Chico Contador por conta disso, assim, dessa brincadeira do Chico, né? Sempre que tem um caipira é a ideia do Chico, do Francisco, do Chicão, do Chiquinho. E eu quis colocar o Chico e o Chico Contador, porque é quem conta essas histórias. Então foi basicamente isso. Voltando ao curso, tinha um exercício que a gente tinha que fazer durante todo o processo, que era um exercício de se olhar no espelho todos os dias, pelo menos 5 minutos, e descobrir algo novo sobre você mesmo. Então, durante esse período de um ano, esse exercício foi fundamental para acumular uma carga de concentração, que não necessariamente eu executo todas as vezes que eu vou fazer a contação de história. Eu não fico todos os dias me olhando no espelho. Mas eu passo pelo espelho e olho e falo, não seja medíocre. Tente ser o melhor possível. O processo de concentração se dá quando eu começo em casa a arrumar a cenografia, quando eu começo a fazer o checklist de pegar e colocar as coisas dentro da mala. Ali já começa um processo de começar a pensar que história que vai ser e tudo mais. E quando eu chego no espaço que eu vou contar a história, o processo de pegar e montar a cenografia é um processo de ritualístico, de concentração e tudo mais. Eu digo para as pessoas que dificilmente eu escolho a história que eu vou contar. E na realidade eu sempre escolho a primeira, que é Os Dois Compadres e a Divina Providência. Todas as outras, elas acontecem no olho com o público. Eu olho para o público porque alguma coisa me diz que aquele público precisa ouvir a história X. E eu conto essa história X.
Enfim, então é isso, assim, a contação de história tem um pouco dessa coisa mística, que as pessoas te dizem um pouco o que elas precisam ouvir, assim. E nem sempre o que elas precisam ouvir é o que vai acalentar, mas talvez seja para resolver alguma coisa. Os símbolos são pensados, sim, né? O fogo, por exemplo, tem essa coisa da transformação, né? O fogo, ele é vida e ele é morte. Tudo que passa pelo fogo se transforma, né? O que era branco fica preto, o que era... Né? O fogo tem essa coisa, e a história tem esse lugar de transformar a cada vez que ela é contada, aquela história é ouvida. Ela passa por esse processo do fogo, né? Ela ressignifica, ela transforma alguma coisa. Os cheiros também é uma coisa que eu também busco há muito tempo já no teatro, que eu venho... Muito tempo, assim, muito tempo. Mas dentro da minha pesquisa eu sempre pensar nisso, assim, o ser humano ele é completo, né? Ele não é só escuta, ele é um monte de outras coisas. E entre essas coisas eu acho que o cheiro é uma coisa que fica para sempre na vida da gente, né? Quando você vincula o que... A memória pelo olfato ela é muito forte. Então provavelmente quem veio ouvir a história e a pessoa passar e sentir o cheiro de alfazema em algum lugar, ela vai automaticamente se remeter a este lugar, porque o cheiro tem esse poder da memória que aciona na gente, né? Então é provocativo por isso. As outras coisas todas que compõem, né? Por exemplo, a colcha de fuxico, a colcha de retalho, ela tem essa coisa de que são tecidos diferentes que estão unindo para um mesmo lugar, né? E aí a minha ligação com isso são esses seres humanos, né? Seres humanos diferentes estão no mesmo lugar e vão ser amarrados por uma mesma linha, que é a história. Então, a colcha de fuxico, a colcha de retalho, tem esse significado também, que talvez seja mais interno do que externo, mas é um significado. A pare é usada numa outra história especificamente, mas ela está sempre presente. Os girassóis, eles estão sempre juntos, porque eu acho que o girassol tem essa coisa bonita de seguir o sol, né? Ele está sempre em busca do sol, ele sempre é uma planta que se movimenta. Então, eu acho que é interessante de ter esse símbolo, e ele é um símbolo para mim também, assim, de pensar nessa história, né, que as pessoas seguem, que as pessoas levam, que as pessoas... Enfim, é uma questão poética que me enche de símbolos, assim. Foi também, aí lá no comecinho, quando eu comecei a pensar na estrutura do Chico Contador e tudo mais, como eu estava no processo que eu estava acabando de sair de um grupo que eu tinha ficado muito tempo, eu estava partindo para uma coisa do trabalho individual, assim, né, mais solo, falei, poxa, o que eu vou fazer, eu quero que eu consiga colocar o máximo de coisas que eu sei fazer, que eu gosto e que eu sei. Então, o pandeiro eu queria colocar, mas eu queria alguma coisa para colocar o pandeiro. E aí um dia, no meu horário de almoço, na instituição que eu trabalhava, veio a música do Chico Contador na hora que eu estava comendo. Eu comendo, e aí veio a música lá na Associação Santo Agostinho, eu pensando, almoçando, e aí veio Vim de Longe, Vim Contar, Vim de Longe, Vim Contar. Terminei o almoço, escovei os dentes, fui para minha sala para descansar, e não consegui descansar, e fiquei pensando em construir a música. Então eu já tinha o pandeiro que eu queria colocar, que eu sabia fazer, e tinha a letra da música. Essas duas coisas poderiam se unir. E o pandeiro é o que abre o espetáculo, né? E é a música que abre tudo, que pega e diz, né? Vim de longe, vim contar histórias de encantar. Quem vem de longe é que chegou, leva consigo história e muito amor. Abre essa roda, vamos começar, sou Chico Contador e uma história eu vou contar. Então é realmente o que abre, independente de qual história vai ser contada, aonde vai ser contada, essa é a música que abre tudo, assim, abre as pessoas, abre o coração, abre o que é necessário para estar aberto para ouvir as histórias. E aí tem o pin também, que é um instrumento que tem uma sonoridade que realmente cai nesse lugar que eu acredito até um pouco mágico mesmo, assim. Porque ele vai para um som de encantamento para a pessoa. Eu acho que ele aciona um lugar de abrir. As pessoas, é engraçado de perceber isso. Principalmente quando eu apresento para adolescentes, por exemplo, às vezes tem aquela coisa de estar um pouco mais armado, poxa, que história chata, história é coisa chata. Quando começa o pin, é um sorriso que começa a brotar, é um corpo que começa a se desarmar, é alguma coisa que começa... É a mística da contação de história que se instaura, né? Tradicionalmente, assim, pela minha mestra de contação de história, ela usa um símbolo tibetano, que é um instrumento lindo, que eu acho incrível, mas que é muito caro, e eu não pude comprar na época. Então eu fiz uma viagem para Campinas uma vez,
E aí estava no shopping e tal, com a minha namorada, e a gente passou por uma loja e eu vi o PIN. E eu falei, eu acho que é isso daqui. E quando eu toquei o instrumento, eu falei, é isso aqui que eu quero. Porque eu toquei e abri um monte de canal em mim. Eu falei, se abriu em mim, eu quero tentar fazer com que isso se abra nas pessoas também. Então a questão dos instrumentos é por esse lugar. Algumas pessoas dizem, poxa, você toca percussão, deveria ter mais coisas, deveria usar mais instrumentos, usar a música um pouco mais. Mas eu acho que ela é usada na medida certa do que é a minha proposta, do que eu penso, de que essa é a forma que ela deve ser usada. Na realidade é uma proposta desde o começo. Assim, quando eu construí o projeto de Canto em Canto, de Conto em Conto na cabeça, a missão dele é o resgate da tradição oral para romper poeticamente, esteticamente, a doença do não ouvir, a doença da tecnologia sem filtro, né, assim. Então, quando eu paro para observar tudo isso, eu falo assim, eu quero fazer um espetáculo onde as pessoas estejam presentes nele. Então, quando eu peço para as pessoas não fotografarem e não filmarem, é porque eu quero trocar com a pessoa e não com a lente do equipamento. Né? Eu quero trocar com a pessoa, não com a foto que ela tirou e que vai para o Instagram e ela não esteve presente por um segundo, porque ela estava preocupada. Isso parece ser pequenas bobeiras, mas não é. Isso tira o foco do sentir e do ser atravessado. A oralidade, eu fui diretamente nela porque é uma investigação minha como ator do poder da palavra. Do quanto que a palavra pode comunicar. Do quanto que o que eu digo consegue entrar, acionar o outro. Né? Então, foi uma busca disso. Assim. Quando vem a contação de história, quando vem uma opção de não usar um boneco, né? De não usar tantas outras coisas que as pessoas fazem com tanta maestria, é porque, primeiro, é uma questão de verdade falha, uma vertente que eu não tenho, que eu não possuo. Mas eu acredito que eu possuo o poder da palavra. Então, é a investigação disso, de como conseguir, com as nuances da fala, com a verdade que eu vejo esses personagens, que eles dormem comigo e acordam comigo, como que eu faço o outro conseguir enxergar na minha fala todas essas coisas. E ao longo desses 4 anos eu venho percebendo que realmente as pessoas entram, né? Tem uma história, por exemplo, que é o Fiel Dom José, que as pessoas entram de tal forma que elas aplaudem no momento que se soluciona a história, elas vão ficando angustiadas na hora que acontece um conflito maior na história. E é muito interessante de ver as pessoas indo, embarcando pela palavra mesmo, assim. Tem uma frase que diz que a palavra pode ser um colchão acolhedor ou uma porrada de espinhos, né? Assim, então, é isso, de como conseguir fazer com que a palavra e a história cure. É essa busca. E porque é realmente isso, a nossa sociedade está vivendo um momento que tudo precisa ser imediato, tudo é imediato, tudo é informação imediata, é tudo muito rápido, né? Você vê as crianças, ao invés de correrem e ralarem o joelho, elas estão juntinhas mexendo no tablet. Ao invés da criança estar sorrindo e pendurando numa árvore, ela está presa no celular do pai. O pai hoje em dia não conversa com o filho para que o filho se cale. Ele entrega o celular para que o filho se cale. Então quem é que está educando? Né? Então, diante de todos esses questionamentos, é por isso que eu reforço e luto esteticamente, poeticamente, nem que seja comigo mesmo, pelo resgate da tradição oral. Assim. Eu acho que é o que nos trouxe até aqui que não pode morrer. As histórias têm mesmo essa coisa de... As que eu escolho, geralmente, são histórias que eu coloco esse processo de interatividade, né? De também colocar quem escuta como agente ativo, né? Para que eu também consiga tecnicamente entender que a pessoa ainda está dentro da história, né? Então, quando eu pego e pergunto o que foi que aconteceu no momento X na história, e a pessoa pega e coloca, me faz entender que a pessoa está lá, ela tá presente, né? Então, eu levo as histórias para esse lugar porque realmente é para a gente estar trocando, para a gente estar junto, né? Para eu dar uma informação e saber que essa informação vai voltar para mim. E, enfim, é por isso.
Na realidade, assim, tem a Alessandra Giordano, que é a primeira pessoa que eu escuto a história dela e falo, é isso que eu quero para a vida. Aí me deparo com o Luiz da Câmara Cascudo, que me dá a criação do Chico Contador. Aí eu vou para Green, vou para Anderson, né? São outras referências também que eu tenho. E algumas outras histórias que realmente estão na tradição oral mesmo, assim, que não estão registradas, não estão escritas em algum lugar. Realmente veio sendo passadas de pessoas para pessoas e chegam até nós. Então são várias referências, mas eu pego essas referências daquilo que é literal na obra, no papel, no livro, e transfiro isso para essa questão da oralidade. O ano passado o projeto, depois de 3 anos, conseguiu o apoio do programa Vai, e aí tiveram alguns desdobramentos. O primeiro foi conseguir levar o Chico Contador para outros lugares que não poderiam acessar. Por questões financeiras, por questões que, enfim, não dava para ir. Então, a verba do programa Vai conseguia subsidiar isso. Então, o projeto ele era previsto para alcançar 600 pessoas, ele alcançou 1.300 e alguma coisa. Eu consegui ir para uma escola estadual pela primeira vez e consegui apresentar para o público da escola onde eu estudei. Então foi muito interessante de voltar ao lar e poder se apresentar agora de uma outra forma, né? E dialogar com aquilo de uma outra forma. E ver como que as pessoas estão abertas a isso também. E aí tem uma outra coisa muito interessante de observar, que é as pessoas olharem para você e pensar, poxa, existem outras possibilidades aonde eu moro. Existem outras coisas acontecendo, né? Olha, tem um cara que é diferente aqui. De repente aquilo que eu pensei na vida não está tão distante, porque tem alguém fazendo algo que está próximo do que de repente eu pensei, né? Então isso é um outro ponto muito legal. Depois daquilo que foram as apresentações prescritas no projeto, que eram pensadas para 10, que viraram 16, veio a criação do Velho Batista, que é aí uma outra pesquisa de como pegar agora essa oralidade, essa sensibilidade, esse sensorial e colocar ele dentro de um outro lugar. E mais do que isso, como agora pegar essa oralidade e toda essa pesquisa e criar um texto que conte da minha história, que conte de coisas que eu acho importantes serem ditas. Então eu peguei tudo aquilo que de repente eu fui ali degustando com a contação de história e escrevi um texto de um velho que conta a história do bairro onde ele viveu, do bairro onde ele cresceu, do bairro onde ele se criou como ser humano, né? E que na realidade não é a história do velho, é a história do Paulo, né? Então eu pego a minha história de 20 e poucos anos dentro dos bairros onde eu cresci, que são os últimos bairros do Grajaú, que é Cantinho do Céu, Gaivotas, Lagoa Azul, Iliana, Parque Residencial Cocaia, que foi esse miolo que eu cresci, ralei joelho, joguei bola, brinquei. Então eu peguei todas essas histórias que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi, transformei num texto de teatro e pego esse texto de teatro e coloco dentro dessa pesquisa da oralidade na boca de um velho de 90 e poucos anos, para pesquisar agora de uma outra forma essa oralidade, como que ela pode chegar. E junto com isso também a questão dos sabores, dos cheiros, das cores, né? E como eu fiquei muito tempo num grupo de teatro que tem um universo rosiano, né, do Guimarães Rosa e tal, e que viaja, que pesquisa na fonte, né, que caminha pelos lugares fisicamente também que Guimarães passou, essas imagens ficaram muito presentes em mim e que era uma coisa que eu gostaria de dar vazão de outras formas que também fosse fora daquele coletivo, né? Porque quando você passa por um processo, ele fica vivo em você, independente de onde você passa e para onde você vai, né? E também teve um livro, que na realidade é muito mais um diário de bordo do que um livro, né? Mas é um diário de bordo que fala e compartilha um pouco da história do projeto de Canto em Canto, de Conto em Conto. Então você vai ter o nascimento do Chico Contador, você vai ter a questão da exteriorização dessas histórias, que é uma metodologia que eu uso, que não só eu, como vários outros contadores de história, que é depois da contação de história, a criança, o adulto, seja lá quem esteja ouvindo a história, possa fazer um desenho ou expressar da forma que melhor entender e sentir essas histórias. Então tem esse livro que foi distribuído para
ONGs, por algumas escolas, bibliotecas públicas e também para as pessoas que estiveram diretamente envolvidas no projeto, né, que fizeram o projeto acontecer e ganhar vida. E é esse diário de bordo, que é bem bonito também, que tem ali as imagens, tem os depoimentos, que foi um momento de eu conseguir agora criar um processo de devolução do que eu propicio, para eu entender se isso está dialogando mesmo, porque até então você conta uma história, tá? Você faz um espetáculo, o outro leva, tá, ok, ele leva o quê? E aí no livro a gente tem essa coisa fisicamente, o que fica, o que transforma, o que gera. Tem ali no livro concretamente, né? E mais outros 1000 desenhos que tem guardados, arquivados, e que um dia a gente pretende também dar vazão a isso de alguma forma, né? Então é meio por esse lugar, assim, de tradição oral não é só falar, né? Também ouvir. E ouvir também não é só, às vezes, a palavra. O ouvir é através da imagem, é através do poema que o outro faz, é através dos silêncios que a gente consegue ler do outro, né? Tantas coisas são ditas no silêncio e a gente deixa de ouvir, mesmo que não ditas na palavra. A história cura.